O acordo feito antes da instrução e julgamento de um processo afasta ou reduz os honorários advocatícios que porventura você tenha acordado com seu advogado? Bom, nós vamos verificar isso em uma questão que foi cobrada no exame da OAB. A questão foi em 2016. E ela traz para nós o seguinte: a advogada Thaís, ela foi contratada por Lia. Então, a advogada Thaís foi contratada por Lia para atuar em certo processo ajuizado perante o Juizado Especial Civil. Foi acordado o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000. O feito seguiu regularmente o rito previsto na Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, tendo o magistrado, antes da instrução e julgamento, esclarecido as partes sobre as vantagens da conciliação, obtendo a concordância dos litigantes pela solução consensual do conflito. Antes é bom nós lembrarmos que no juizado especial, você até 40 salários mínimos você pode propor ação no juizado especial. Até 20 salários mínimos não é obrigatória a presença do advogado. Mas a questão é o seguinte: você contratou um advogado, você fez um acordo com ele dos honorários, aqui no caso foi R$ 5.000, e antes da audiência de instrução, acabou o processo. Houve o acordo, houve a conciliação mediante a proposta do juiz, o incentivo feito pelo juiz. E aí nós temos as opções. Vamos ver o que eles disseram. Considerando o caso relatado, assinale a afirmativa correta. Diante da conciliação entre as partes ocorrida antes da instrução e julgamento do feito, Thaís fará jus a metade do valor acordado a título de honorários advocatícios? Ou seja, você vai pagar dos 5.000, você vai pagar só metade, 2.500? A conciliação entre as partes ocorrida antes da instrução e julgamento do feito não prejudica os honorários convencionados, salvo a aquiescência da Thaís, que é a advogada? C. Diante da conciliação entre as partes ocorrida antes da instrução e julgamento do feito, deverá o magistrado, ao homologar o acordo, fixar o valor que competirá a Thaís a título de honorários advocatícios, não prevalecendo a pactuação anterior entre cliente e advogada? Ou seja, não vai prevalecer o acordo feito entre cliente e advogada aqui. Letra D. Em razão da conciliação entre as partes ocorrida antes da instrução e julgamento do feito, deverá ser pactuado por Thaís e Lia novo valor a título de honorários advocatícios, não prevalecendo a obrigação anterior fixada. Nós observamos aqui situações que são assim esdrúxulas com relação aos honorários, que é direito do advogado. O advogado ele fez o acordo antes. Então, se ele fez o acordo antes com a parte, ele tem direito de receber os honorários. Se ele quiser, ele pode reduzir. Mas no caso, houve acordo antes, isso não importa. Mas vamos ver o que diz o artigo 24, parágrafo 4º do Estatuto da OAB. Vamos ver o que ele traz para nós. O artigo 24 é aquele que fala, que o contrato, que a decisão, ele equivale ao título executivo, que o crédito dos honorários ele é privilegiado na falência, na concordata, no concurso de credores, na insolvência civil e na liquidação extrajudicial. Falando que hoje nós não temos a concordata, temos a recuperação judicial e recuperação extrajudicial, embora tenhamos alguns empresários ainda adotando a concordata porque fizeram antes da lei de 2005. E o parágrafo 4º que nos importa. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, ou seja, salvo concordância do advogado, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Então, nesse caso aqui, a resposta mais adequada para a nossa solução é a letra B. A conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução e julgamento do feito, não prejudica os honorários convencionados, salvo a aquiescência de Thaís, que é a advogada. Resposta correta, letra B. Então fique de olho nesse parágrafo. O advogado tem direito de receber o que foi acordado com a outra parte. Até a próxima aula. Bons estudos.